A gente sabe que os PLs, normalmente, eles andam de acordo com a vontade do governo. O governo é uma grande força para empurrar a PL para frente ou para trás. E o que aconteceu, na verdade, sobre esse PL, né, é um grande atropelo. A verdade é essa. Como que funciona um PL normal? Vamos supor que eu tive uma ideia e eu apresento um projeto de lei. Esse projeto de lei, ele passa pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para ver se o projeto é constitucional. Ele passa na CFT, Comissão de Finanças e Tributação, para ver se vai dar algum problema ali com tributação, como que vai ser o impacto financeiro, e depois ele passa numa comissão temática, que deve ser ampla e respeitar ali a proporcionalidade dos partidos da casa. A nossa lógica legislativa, ela é uma lógica partidária. O que Orlando? Orlando é fogo. Orlando não é de o cara não caiu agora de paraquedas. O cara é esperto. O que ele fez? Lá vem o que ele fez? Aí, mano. Passou-lhe da manobra legislativa, o projeto não passou na CCJ, só pra gente ter uma ideia. O CCJ tem ali em torno de 60 deputados, é isso? O que é CCJ? CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça. Tá. Depois da CCJ, ele deveria passar na CFT, que tem ali acho que 47 deputados. Então aqui nós já estamos falando mais de 100 deputados, que o projeto deve passar antes de ir pro plenário. E depois uma comissão temática, ou seja, específica do tema daquele projeto, se é educação, se é, sei lá, é esporte, não sei o quê, pra tratar do projeto. O que ele fez? E o Orlando, como eu falei, é habilidoso, já foi ministro, já foi deputado. O Orlando Ele fez uma comissão de trabalho com 13 deputados. Com 13 deputados, dos quais 4 eram contra e 9 eram a favor. Pra você ter uma ideia, o projeto, com todo respeito, não é nada pessoal contra você, Orlando. O projeto ele é tão, não vou falar ruim, o projeto é tão polêmico que um autor do projeto, que é o Felipe Rigoni, ele entrou nessa comissão a favor do projeto. Ele mudou de lado, cara. Ele falou, não, o projeto é ruim, tô contra. Mas atropelou. Aí você tinha 9-4, você passou até ali 8-5. Né? Passou, foi pro plenário, o texto foi apresentado 5 dias antes. 5 dias antes de ir pro plenário, tentaram atropelar, e aí, modéstia à parte, o MBL fez um baita trabalho, tá? Eu tenho várias críticas aos bolsonaristas, mas também se engajaram nessa pauta e não conseguiram um quórum. Aí o Orlando foi lá, habilmente, no microfone, não, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de debate, e tirou o projeto de pauta. Orlando, tiraram o projeto da pauta por quê? Porque não tinha maioria, foi estratégico? Primeiro que, sabe o que é desinformação? O que é fake news? O que é? É quando você pega um fato e manipula esse fato, distorcendo ele e produzindo uma ilusão para a pessoa que recebe aquela informação. Nós acabamos de ver uma fake news ao vivo produzida pelo Arthur Duval. Feita agora. Ao vivo. Fresquinha. Você viu que eu estava ouvindo ele pacientemente. Porque eu não acreditei no que o malandro estava falando. Ele acabou de produzir uma fake news. Por que ele produziu uma fake news? Porque ele foi distorcendo uma série de informações. E você, que não está acostumado a acompanhar o processo legislativo, você que não sabe como é que os projetos de lei caminham, pode acreditar. Afinal de contas, é um ex-deputado. Como que um ex-deputado vai falar uma coisa que não é bem assim? Primeira distorção, que eu sou gentil, que eu não vou dizer que ele está... Primeira distorção do deputado Arthur Duval. A composição da comissão não era essa. 9-4. A composição era equilibrada, era metade. Mais da maioria dos deputados nem tinham opinião a priori sobre o tema. Dos 13. Você tinha um deputado do PT? Tinha, mas também tinha o deputado do MBL. Você tinha um deputado do PSOL? Tinha, mas também tinha um deputado do PSDB. Você tinha um deputado do PCdoB? Tinha, mas também tinha deputado dos republicanos. Aliás, o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que participa muito dos debates, também estava lá. Então veja que não é primeira fake news do Arthur Duval. Era uma composição que tinha as várias correntes presentes na casa. Segundo, não é a primeira vez, nem é a habilidade do deputado Orlando Silva, que fez criar um grupo de trabalho. O G3, neste momento, se debate a reforma tributária, que é uma das medidas mais estruturais para a economia brasileira. Um grupo de trabalho. E tá rodando. Mas quando tem interesse econômico, que a turma tá achando bacana, ninguém reclama do tal grupo de trabalho, certo? E terceiro, ele não falou que na Câmara dos Deputados tem um regimento. Como é que funciona a Câmara? O regimento fala as regras de funcionamento da Câmara. E lá no regimento tem um mecanismo chamado requerimento de urgência. O que é isso? É um pedido, foi feito pelos líderes, pela maioria dos líderes, que não são exatamente liderados pelo Orlando Silva, esse que vos fala, que é de uma bancada de 7 deputados. A maioria dos líderes apresentou uma proposta para que o texto vá direto ao plenário. E 228 deputados votaram favorável. 192 votaram contrários. Ou seja, já não está no âmbito, já não é uma questão do Orlando Silva, nem do partido do Orlando Silva, é uma questão que envolve o apoio da maioria dos deputados que se manifestaram quando foi votada a urgência. Então, nesse sentido, em alguma medida eu estou brincando contigo falando claro. News, mas nesse sentido, é uma posição que teve maioria quando foi colocada em exame na Câmara dos Deputados. Então, é daí que está. E acho que o problema de 5 dias, pergunto para você, o que faz um deputado que tem um salário que tem as assessorias que tem, o que faz um deputado que durante 5 dias não dá conta de ler um projeto de lei? Se o camarada durante 5 dias, com toda a assessoria que tem, com o salário que ganha, se o camarada não der conta de ler um projeto de lei com 62 artigos, pelo amor de Deus. Vamos lá, Orlando, eu tô falando que é um homem habilidoso? É. Ele tá dizendo aqui que não, 5 dias é mais do que o suficiente para um deputado... Primeiro ele disse que dos 13... Eu vou na ordem reversa. Tá bom. Ele falou que não, 5 dias é o suficiente pro cara ler um projeto. Realmente, apesar do projeto ter 110 páginas, né? Ele começa lá na página 40 e pouco. Não, é o relatório. O relatório é para ilustrar o quê? Que quem participou, eu botei lá todas as audiências. Como é que 40 páginas só disso? Claro, não teve discussão. Eu tenho que botar quem participou da discussão, porque os cabras esquecem. O Telegram participou, não participou porque não quis, foi convidado. O Google participou. Então, mano, é importante que a sociedade saiba. Debate teve. O que tem aqui, quem é contra,
o mérito, o conteúdo da proposta, não quer votar. Aí fica procrastinando. Não, então vamos lá, Orlando. Desculpa, o teu argumento foi: um deputado, o que ele faz que em 5 dias ele não consegue ler um projeto? Eu concordo com, assim, em gênero, número e grau com você. O problema é que o objeto da minha crítica não é o tempo hábil do projeto ser lido por um deputado. O objeto da minha crítica é: você tem um projeto de altíssima complexidade. Não é um assunto fácil, não é nem pro Brasil, não é um assunto fácil pro mundo. A gente pode falar aqui da lei da União Europeia, do Marco Civil da Internet, que demoraram anos e anos de debates e passa informação e tudo lá. Então você precisa, sim, de um tempo necessário para que a sociedade entenda o que está sendo debatido, para se demandar dos seus representantes que vote de acordo com uma coisa ou outra. Em 5 dias não dá. Desculpa, o Marco Civil da Internet levou 2 anos sendo elaborado. A lei da União Europeia levou 2 anos sendo elaborado. Então o problema é que esse projeto não começou na semana passada. Não. Ele tem 3 anos de discussão. O Marco Civil demorou 10 anos, o primeiro debate começou 10 anos antes da votação, e a lei da União Europeia foi debatida por pelo menos 5 anos antes dela ser aprovada. E outra, a lei da União Europeia não entra em vigor agora. Essa é outra distorção. A lei da União Europeia, e eu fiz a lição de casa, Orlando, eu estudei bem esse tema. Você vê lá como é que eles fazem. O projeto nasce muito conservador. Ele nasce muito mais para proteger o indivíduo da Big Tech do que para controlar a tal da desinformação propagada pela Big Tech. Mas enfim, o projeto ele vai sendo debatido, e quando ele é aprovado, ele inclusive é aprovado para entrar em vigência em fevereiro do ano que vem. Como é que tá no Brasil? Você fez esse grupo de trabalho de 13 pessoas, e nós podemos, se eu tô com a lista aqui de cada deputado, a pessoa pode dizer aqui se acha que o deputado se tava meio a meio. Calma, deixa eu completar esse meu argumento aqui, depois nós vamos pro próximo. O que acontece? O debate aqui no Brasil, o texto foi apresentado 5 dias antes. Vai, vota. E sequer, você apresenta o projeto antes, e você sequer tem tempo de adaptar as nossas instituições para vigência, porque é vigência imediata. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo, cara. Vou pegar o texto aqui e vou te falar quando que é a vigência imediata. Então, tá. Explicar para você que está nos acompanhando. Na elaboração de uma lei, tem um termo chamado vacatio legis, que é o tempo de duração que vale da publicação da lei até a sua vigência plena. Nesse tema aqui, você tem artigo de vigência imediata e artigo de vigência com prazo determinado. Então não é tudo imediato. Tem coisa que tem que ser imediato. Tudo bem. Não, tudo bem não. É outra fake news. Porque você tem artigo de vigência imediata e artigos que têm um prazo para vigência. Então tem. Então o que você está me dizendo é, realmente, existem artigos que foram apresentados 5 dias antes da votação para vigência. Pela metade, mano. Vamos pela lá, metade. Orlando, concorda comigo? Sem fake news. Calma, Orlando. Você concorda comigo que você apresentou um texto 5 dias antes dele ser votado, que existem artigos que vão ser vigentes a partir da data da votação? Da publicação. Uma lei só vale após a publicação. Essa lei voltará ao Senado, depois que voltar ao Senado, tem um prazo para a sanção presidencial, e a partir do prazo para a sanção presidencial é que você passa a ter a eficácia da lei. Tudo bem, você está em concordância com o que eu estou te dizendo agora. Então, é exatamente isso. Agora, você quer ir para os deputados? Vamos falar dos deputados? Mas sabe qual é o problema, Arthur? É que quando você fala assim, apresentou um texto 5 dias antes para votar, parece que é um texto que ninguém nunca ouviu falar, nunca leu, nunca soube nada, e de repente o texto apareceu pela primeira vez. O que acontece? Há um texto que foi votado no Senado. É a primeira versão do texto. Há um segundo texto que foi votado nesse grupo de trabalho, que a gente vai falar rapidamente sobre ele. É uma segunda versão e já é uma referência do debate que está acontecendo. E por que muda o texto de uma hora para outra? Por quê? Porque você tem, quando constrói uma lei, que ouvir os deputados. Então, por exemplo, se eu acabei de receber uma proposta de um partido chamado Solidariedade, dois artigos que está querendo modificar. É evidente que eu tenho que conversar com os líderes, mas olha, Solidariedade está propondo isso aqui. Então, e você tem que, até a hora que você vota, na hora, o texto que entra no plenário para votar, durante a votação, ele é modificado. Então você concorda comigo? Modificar, não tem nenhum problema. Orlando, você concorda comigo? Você acabou de dizer que você está recebendo sugestões, e você no microfone da Câmara, inclusive, lá disse, olha, estamos recebendo muitas emendas aqui, portanto, acho melhor a gente tirar para ter mais debate. Então, no fundo, Orlando, é o que eu estou dizendo. O que a gente teve pedido há pelo menos 15 dias, você acatou no fim. Eu acho que não foi por força de, vamos debater mais, foi por força, não tem voto, então tira. Fala o quê? Que não tem voto? Não. Fala que a gente quer debater um pouco mais. Mas no final das contas, cara, você tá corroborando com aquilo que a gente esteve pedindo esse tempo todo. Né? Agora vamos falar aqui dos deputados que apreciaram esse projeto. Porque eu quero dizer outra coisa também. Você que tá assistindo, entenda só. A maior parte dos projetos de lei de uma casa legislativa, eles não morrem no plenário. Não é assim. Você tem 1 milhão de ideias, joga todas as milhões de ideias no plenário. Não é assim. A esmagadora maioria dos projetos, ele morre ou ele é modificado nas comissões anteriores ao plenário. O plenário é só o último ato. Passou por tudo, teve grupo de trabalho, teve audiência pública, teve... No plenário é o último veredito. Você falou certo a maior parte. Mas se a maioria dos deputados pediram para votar no plenário e votam a favor do recolhimento, é regimental. Eu sei na regra do jogo. Não é regimental. O que eu tô dizendo teve pouco debate, e eu te falo por que tá fora, por que vocês quiseram um pouco de debate. Porque o governo tentou atropelar. Meu irmão, atropela, vai, tá com o governo, quer ganhar emenda, quer ganhar cargo, vai. É assim que funciona, você sabe. Mas como é que você faz do governo se esse projeto é de autoria de um senador? Orlando, quem propôs foi o senador Alessandro Vieira. Orlando, foi sabe que ano? 2020. Quem era presidente da República em 2020? Quem era presidente de 2020? Era o Lula? Orlando. Era o contrário do Lula, mano. Orlando, você é um cara inteligente, você não vai vir com essa, né? Mas quem é o autor da proposta? Eu vou te falar, o autor da proposta... Alessandro Vieira. Não importa, o projeto é de interesse do governo, tanto que ele só andou agora com o governo Lula. E mais, eu digo mais, eu vou além. Esse projeto não é só de interesse do governo. O trabalho foi montado na época do Bolsonaro. Eu reuni com a equipe do Bolsonaro 3 vezes. Orlando, sabe de quem que é esse projeto, no fim das contas? Rede Globo. Alessandro Vieira, senador da República de Rede Globo. E nós vamos debater o mérito. Isso aqui tudo é só tramitação. Nós vamos debater o mérito e eu vou deixar claro, cristalino, como este projeto é um projeto da Rede Globo, junto com o governo, tem também o interesse da Suprema Corte, tá? E é por isso que o projeto andou. E você sabe disso e o Brasil inteiro sabe. Eu vou te falar, você sabe quem é contra esse projeto? Quem é contra esse projeto? Quem? Bolsonaro e os bolsonaristas. Sabe por quê? Porque eles fazem política ancorada no discurso de ódio, no extremismo. Esses grupos que ficam fazendo um showzinho, lacrando na internet. Lacração na internet gera engajamento. Engajamento gera, de um lado, bolhas
em que fica enclausurado as pessoas e a partir daí a monetização com a exposição de publicidade e gera voto. Tem assim, ó, Orlando, o deputado fazendo Orlando, lacração na internet para ganhar voto. Antes- E os bolsonaristas, sobretudo, que fazem discurso de ódio, que produzem o que nós vimos em Santa Catarina, que foi urdido na internet, o 8 de janeiro que os bolsonaristas fizeram, que foi urdido na internet, é essa gente que é contra esse projeto. O Arthur Duval é de outra tradição. O Arthur Duval é um liberal e defende uma visão de Estado. Eu sei disso, que o MBL defende uma visão de Estado mínimo e a matriz do pensamento, na minha opinião, é uma matriz democrática. Corte rápido.